Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, através do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada esse nosso encontro, esse nosso momento de reflexão, o encontro mesmo com Jesus, em que nós buscamos o entendimento dos seus ensinamentos, nós buscamos a sua presença em nossas vidas, que Ele esteja conosco e que permaneça em nossa vida, nos amparando e nos protegendo e nos fortalecendo, porque os desafios, as dificuldades são inerentes a todo espírito que se encontra reencarnado. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Ao término do nosso estudo, devemos então ingerir esta água como se ingere um medicamento, com muito fervor, com muita fé, para que essa água, esse medicamento venha nos ajudar em nosso equilíbrio físico, nosso equilíbrio emocional e espiritual. Então, dando início, nós vamos fazer a leitura preparatória, livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje é a 43. Boas maneiras. E assenta-te no último lugar. Jesus. O registro é de Lucas, no capítulo 14, versículo 10. O mestre, nesta passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vemos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenção, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia por meio do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusque com a exposição de quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidida a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exigindo poder, nada conseguirás senão estabelecer mais fortes perturbações. Grande ensinamento, Afinal de contas, todos nós vivemos em sociedade, vivemos em grupo,
temos níveis evolutivos diferentes e, assim sendo, ele nos recomenda aqui o que Jesus recomendou ao relatar a parábola das bodas, né? E também em outras oportunidades em que ele orienta que não se deva em nenhum lugar se colocar nos primeiros lugares. Se deve ser discreto, se deve ser humilde, como ele aqui mesmo diz, o Espírito Emmanuel, e que se deve dar a oportunidade às outras pessoas de trabalharem, de se expressarem e não omitir esta oportunidade para que os nossos irmãos aprendam. Ele diz, inclusive, aqui algo muito interessante, né? Que se deve apagar a própria luz para que os outros consigam evidenciar a sua luz, o seu conhecimento, as suas habilidades, cooperando assim, porque caso contrário, as pessoas vão ficar inibidas e não vão ter motivação para engajarem no trabalho. A gente falando do ponto de vista da casa espírita. Então, meus amigos, agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossas mentes, nossos corações ao alto, pedir a presença dos guias espirituais. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, derramai vossas bênçãos de misericórdia, de compaixão sobre todos nós, principalmente nesse momento em que nos preparamos para realizar o estudo do vosso Evangelho, ajudando-nos assim a compreender os vossos ensinamentos, as vossas diretrizes, e que o estudo nos fortaleça cada vez mais, nos dando sentido e incentivo para trabalharmos a nossa reforma íntima. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, vamos hoje, dando continuidade às palavras de Jesus contidas no Sermão da Montanha, hoje nós teremos Jesus quando nos diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as calquem aos pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Registro de Mateus, no capítulo 7, versículo 6. O que Jesus deseja nos ensinar ao dizer que não devemos dar aos cães as coisas santas e nem lançar aos porcos as pérolas, né? A sabedoria popular diz que a riqueza só tem valor para quem a sabe aproveitar. Interessante. O valor que se dá aos bens materiais, à riqueza, o valor é quando se utiliza, quando se aproveita aquela riqueza, aquele bem. E o mesmo pode-se dizer com relação às coisas espirituais. As pérolas são pedras preciosíssimas, caras, né? E quando Jesus fala dessas pérolas que não devem ser lançadas aos porcos, porque eles não vão entender, eles não vão saber o que fazer,
e vão desperdiçá-las, vão com certeza estragá-las. É lógico que não se pode propor uma doutrina nova, uma doutrina com ensinamentos preciosos, com ensinamentos de tanta profundidade, há pessoas que são incapazes de compreender, incapazes de aceitar. A utilização de nossas forças vitais, dos nossos dons psíquicos, o conhecimento que temos com relação à comunicabilidade com o além, são noções, vamos assim dizer, positivas, benéficas, mas desde que sejam empregadas com fins edificantes. Então, quando Jesus faz esse alerta, faz essa proposição, é porque há pessoas ignorantes, há pessoas inescrupulosas que podem muito bem não valorizar os bens espirituais. Ele quer dizer que da mesma forma como ninguém joga pérolas aos porcos, desperdiça uma pérola, um bem precioso, ninguém pode também desperdiçar as pérolas espirituais, que são os conhecimentos espirituais que ele trazia e que constam em seu evangelho. É uma advertência que ele faz aos discípulos com relação aos conhecimentos que eles estavam adquirindo, que Jesus estava transmitindo. Inclusive, essas pessoas que não tenham condições de compreender e aceitar, não vão valorizar e podem, inclusive, se utilizar desses conhecimentos para fins da maldade. A gente vê que ao longo do tempo, os ensinamentos de Jesus foram distorcidos, foram utilizados através de uma interpretação diferente, gerando muitos desentendimentos e até mesmo guerras. Guerras santas foram realizadas em nome de Deus, para impor determinados princípios que esse ou aquele grupo achava que a sua interpretação, a sua leitura era a mais certa. Isso sem entender que as criaturas são livres para pensar e agir. Que o pensamento, o entendimento vai variar de pessoa para pessoa, porque estamos em níveis evolutivos diferentes. Então, ideias novas que venham confrontar conhecimentos já existentes, costumes de uma época, logicamente só serão entendidos, abraçados e aceitos por poucos. Principalmente se for de encontro a interesses e privilégios. A gente sabe disso, como acabamos de dizer, isso pode gerar confrontos, violência e até extermínio. Foi o que a gente viu e disse aqui com as guerras, com os conflitos. Aliás, estamos aí sempre a ver conflitos em nome da religião, da ideologia religiosa, em nome de Deus. Há conflitos, a gente agora está com a atenção voltada para o Oriente Médio. Mas sempre existiu esse tipo de intolerância. Isso sem falarmos nos conflitos, com teor também religioso, existentes em outros lugares, como os países africanos, onde a dor e o sofrimento, as guerras, dilaceram vidas. Então a gente vê que Jesus teve o cuidado para dizer a seus discípulos para divulgarem os seus ensinamentos com cautela, com prudência, vendo até que ponto os ensinamentos poderiam ser transmitidos, porque se
os conhecimentos, eles forem além da capacidade evolutiva, isso dá problema. Porque a pessoa não entende, não compreende, pode distorcer, pode se amargurar e pode, inclusive, ir embora. Na casa espírita, isso às vezes acontece. Isso às vezes acontece e as pessoas eles se sentem deslocadas porque os ensinamentos são ensinamentos mais profundos, são ensinamentos mais profundos, né? Mais complexos, e a pessoa não tem uma base mínima e ficam assim, angustiadas, desorientadas. Por isso é que a casa espírita deve ter muito cuidado nesse sentido. Por isso que existe o estudo sistematizado da doutrina espírita para começar aos poucos a transmissão dos ensinamentos da doutrina, para exatamente não abalar, para não perturbar a pessoa fica querendo compreender, querendo entender, mas sem conseguir alcançar. Jesus estava, com certeza, se referindo a certos tipos de criaturas que continuam atrasados intelectualmente, moralmente, e que não vão ter condições de receber totalmente as pérolas espirituais, né? Tem que ir estudar, como se diz, o campo, se estudar exatamente as possibilidades, a que nível se pode transmitir a mensagem, porque isso faz parte do processo educativo. E a gente lembra do colégio, da escola, onde a gente começa aos poucos. Primeiro desenvolvendo coordenação motora, essa coisa toda, depois vem a alfabetização, quer dizer, à medida que se vai progredindo, evoluindo, vai se alcançando outros níveis de conhecimento. Logicamente que isso não significa que os problemas espirituais, as questões transcendentais, só devam ser conhecidas dos religiosos e daqueles que já tenham iniciado o estudo, de maneira nenhuma. Isso quer dizer, o que quer dizer essa reflexão é que se deve ter toda uma cautela para se transmitir os ensinamentos de Jesus, para que se possa transmitir os ensinamentos dos Espíritos de uma forma gradativa, para não ocasionar maiores danos, né? Seria uma decepção, um afastamento do trabalho e assim por diante. Com essas palavras, Jesus ele quer nos ensinar, reforçando o que já foi dito, que deve-se proceder com tato, com prudência, olhando o momento, a oportunidade certa para que as nossas sementes sejam lançadas e a semeadura venha produzir bons frutos. Quando Jesus fala sobre esse assunto, sobre o conhecimento a ser transmitido, ensinado, a divulgação da Boa Nova, nós nos lembramos daquela passagem em que ele, tendo orientado os seus discípulos, ele vai exatamente dizer a eles que não procure os gentios, que são os estrangeiros, e que nem eles cheguem até cidades samaritanas. Por quê? Porque são pessoas que não tinham o menor conhecimento, não tinham nem a crença em um só Deus. Eram totalmente desvirtuados, endurecidos com relação a esses valores espirituais, com relação aos seus ensinamentos. Ele diz que eles fossem primeiro atrás de suas ovelhas, as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, aqueles que já tinham um certo conhecimento, porque o conhecimento, a crença em um só Deus,
os conhecimentos que os profetas já haviam transmitido. A eles que tinham o mínimo de respaldo, assim, de conhecimento, seria muito mais fácil ouvirem, compreenderem e aceitarem a boa nova. E a gente também lembra da seguinte parábola, que de certa forma Jesus também nos fala a esse respeito. É a parábola do semeador, lembram? Que ele diz que o semeador, saiu a semear e que ao longo da sua estrada, algumas sementes caíram no caminho e que foram assim, que os pássaros comeram, né? E que essas sementes, elas são como aquelas pessoas que escutam, certo? Prestam até atenção. Mas vem o mal e tira a palavra de seus corações, para que eles não sejam salvos. Tem as sementes que vão cair no pedregulho. Significa que recebe com gosto a palavra, quando ouvem. Mas não tendo raízes, sobrevindo às dificuldades e à perseguição, se escandalizam e voltam atrás. Outras caíram entre espinhos, são as pessoas que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a ilusão das riquezas e as outras paixões afogam a palavra e assim fica sem dar fruto, sem crescer. Mas o que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Esse é um registro que está em Mateus também, no capítulo 13, versículo de 1 a 23. Quer dizer, todas as duas colocações de Jesus diz respeito exatamente ao cuidado que se deve ter na divulgação do Evangelho, na divulgação dos ensinamentos espirituais, para que não sejam desperdiçados, para que não sejam distorcidos. Interessante que são duas situações que Jesus apresenta. Uma é a parábola do semeador, a outra é uma orientação que ele dá aos seus discípulos, mas que combinam com essas suas outras palavras com relação às pérolas que não devem ser jogadas aos porcos, né? Então, meus amigos, é muito interessante essa reflexão, porque quando nós começamos a estudar o Evangelho, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós ficamos assim entusiasmados e queremos falar para todo mundo, queremos convencer todo mundo, em casa, os familiares, no ambiente de trabalho, junto aos amigos. E muitas vezes isso dá um conflito, porque as pessoas não aceitam, as pessoas não admitem, as pessoas não estão preparadas. Porque quando a pessoa tem um mínimo de informação, pelo menos, ele escuta, pede uma orientação, pede uma sugestão, pede um livro para ler. E é necessário essa nossa habilidade, esse nosso discernimento. Todos nós sabemos que é muito, quantas vezes somos consultados por essa ou aquela vertente religiosa. Não, eu vou aqui ler a palavra do Senhor e vai ler a palavra do Senhor de um modo que só aquela maneira é certa, é correta. Isso nos incomoda tanto, né?
Porque nós não aceitamos, não é o nosso pensamento, porque as pessoas não têm tato de chegarem e averiguarem se há espaço para tal conversação. Esse tato, esse cuidado, ele é muito, muito, muito importante. E, sobretudo, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser, de tratar essas questões. Nós não podemos, meus irmãos, jamais negar os nossos esforços, porque de repente a pessoa pode dizer, então, como assim, não vou orientar, não vou esclarecer. Não, a ajuda, o serviço, ele deve ser incessante. Jamais devemos nos omitir de colaborar, de ajudar, mas com bom senso. E aqui nós trouxemos uma mensagem que encontramos na revista O Reformador, que diz: não cesses de ajudar. Não atires as joias cintilantes da sabedoria ao ignorante, mas não te esqueça de oferecer-lhe a bênção do alfabeto, para que diminua a miséria espiritual do mundo desde hoje. Ou seja, oferecer as pérolas, as bênçãos do alfabeto, ou seja, as lições, os ensinamentos preliminares. Não te percas em longos discursos sobre a glória do bem, ao lado do irmão infeliz que se faz malfeitor. Entretanto, não negues a semelhante desventurado o braço fraterno, a fim de que ele possa elevar-se das profundezas do abismo. Ora, um malfeitor que se compraz em agir mal, e você não pode simplesmente fazer uma longa exposição, uma longa conversa, porque não vai surtir efeito. Mas quando ele precisar, você estará ali para ajudá-lo. Não te alongues em considerações excessivas sobre a virtude junto da mulher, nossa benfeitora e nossa irmã, que resvalou para o despenhadeiro dos grandes infortúnios morais. Todavia, não lhe subtrais o incentivo ao retorno da vida para a dignidade espiritual no trabalho e no bem a que todos nos achamos destinados. Ora, se a pessoa errou, se a pessoa teve uma conduta equivocada, vai cansar, vai angustiar se fizermos considerações longas com relação à virtude. Oh, minha irmã, você deve procurar viver corretamente, viver honestamente, e por aí vai. Ela sofrida, amargurada, com certeza isso não vai ter o efeito desejado. Mas o incentivo para que ela volte à vida assim, a vida com dignidade espiritual, no trabalho e no bem, isso realmente devemos agir dessa forma. Não arrojes o tesouro das revelações divinas ao transeunte que passa, cujo íntimo ainda não conheces. Contudo, não ouvides a necessidade de simpatia e de carinho, porque nos compete ajudar ao forasteiro, de vez que um dia seremos estrangeiros em outras regiões e outros climas. Ou seja, certa vez tinha uma pessoa, um transeunte, como ele diz aqui, sentado em uma calçada, e uma senhora vinha e parou para ler uma passagem do Antigo Testamento. O homem só dizia: tá certo, tá bom, tá certo, sim. Não entendeu nada. Não é por aí. É que a gente deve agir. E sim, com todos, agir de uma forma cordial, de uma forma simpática, de uma forma ter carinho e respeito por aquele que está ali de passagem, que nós encontramos no decorrer do nosso cotidiano.
E ele diz: não te precipites no pântano, mas ajuda-o a tornar-se produtivo, habilitando-o a receber valiosas sementeiras em próximo futuro. Ou seja, você vai agir de uma forma que ele, no futuro, queira trabalhar, queira também semear. Não confie as tuas plantas selecionadas à esterilidade dos espinheiros. No entanto, auxilia a terra, removendo-os convenientemente, a fim de que o solo hoje feliz possa amanhã surgir renovado ao toque do teu esforço. Não cesses de ajudar, construindo e elevando para o bem infinito. Quanto ensinamento, né? A nos convidar a ter essa compreensão, esse olhar diante do nosso irmão, que por mais difícil que seja a sua situação, requer cautela e cuidado quando formos falar das coisas espirituais, né? São reflexões para todos nós. Então, meus amigos, vamos fazer as nossas vibrações, vamos elevar um pensamento, um sentimento ao alto, para que as nossas ondas vibratórias encontrem a paz, o entendimento, a saúde, o amor. Senhor Deus Pai, rogamos, Senhor, pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os povos, para que a ganância, o orgulho sejam atenuados pelo menos dos corações de todos que se envolvem nos mais variados conflitos sangrentos. Rogamos por nosso país, para que os governantes trabalhem não apenas pelos seus interesses particulares, mas sobretudo pelos interesses da coletividade, pelo fortalecimento da doutrina espírita, com base na codificação e no Evangelho do Cristo, pelo perdão e concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco, pela cura, pela recuperação de tantos irmãos nossos que estão na enfermidade, pelas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue a todos os lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora um breve silêncio para que cada um possa apresentar suas rogativas específicas. Pai nosso que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos da maldade que ainda existe em nós mesmos, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho no lar da noite de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.